Hora do Chá. Conhecimento, habilidade e ação para o RH. Um oferecimento Casa Tempero. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um episódio da Hora do Chá, podcast da Casa Tempero, que você sabe bem, sempre traz aqui um bate-papo bem informal, bem leve, sobre o mundo do RH. Você que é profissional de RH deve conhecer bem esse programa, você que chegou agora, meio desavisado, saiba que essa temporada também está no YouTube. Então, se você está acostumado a nos ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes ou em outro agregador de podcast, você também pode nos assistir no YouTube e também conferir os cortes nas redes sociais da Casa Tempero. Olha só, o programa de hoje é sobre um aplicativo que está cada vez mais presente na nossa vida, que é o WhatsApp. Consegue imaginar sua vida sem o WhatsApp? Há quem já confunda o smartphone com o WhatsApp. Vou contar uma história muito boa em relação a isso depois. E as empresas entenderam que essa ferramenta pode ser muito importante, não só na comunicação com o cliente, mas também com os próprios colaboradores, desde a rotina de trabalho até mesmo na hora de contratar novos profissionais. Para conversar com a gente sobre esse tema, para nos explicar como que o WhatsApp pode ser útil e também os perigos dessa ferramenta, a gente recebe aqui a Simone Magalhães. A Simone é psicóloga de formação, trabalha com gerenciamento de RH já há mais de 20 anos, já tem 22 anos de experiência, né, Simone? E também tem experiência em Business Partner, que vai nos explicar o que é Business Partner, Simone. Fiquei curioso agora. Um parceiro do negócio. Parceiro do negócio. Né? O RH foi durante muito tempo confundido com uma ação muito assistencialista e, de fato, assim atuou, né? Sim. Passou a existir um movimento, né? De um posicionamento mais estratégico, mais voltado para o negócio. E aí surgiu, depois que o Charan fez uma publicação que o RH vai morrer, né? Isso foi capa de revista, isso deu muita polêmica. Surgiu esse novo posicionamento, né? De um business partner, para de fato o gestor de RH se posicionar como um parceiro do negócio. É que o RH, para muitos colaboradores, é aquele setor do perigo, né? Do chamado, né? Chamou no RH. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Na verdade, durante muito tempo foi fantasiado da bruxa, né? Porque para os funcionários era o ruim, aquele que demite e treina, e o treinamento normalmente as pessoas não gostam. E para o empresário era aquele setor que demandava recurso financeiro e tinha essa posição mais assistencialista, mais a favor do funcionário, não entendia o lado do negócio. Então, a gente passou por maus bocados aí, né? E acho que a área de gestão de pessoas, num todo, tem se posicionado diferente, né? Sim. Acho que a gente tem evoluído bastante. E agora entrando no tema do nosso programa, que é de fato o WhatsApp, nos últimos anos, há pouco tempo na verdade, o WhatsApp lançou o WhatsApp Business, né, que é uma ferramenta muito boa para as empresas, para o pequeno negócio, para o médio, para o grande negócio, dentro das possibilidades de recrutamento, porque parece que já existem, né, empresas que desenvolvem softwares para o WhatsApp que auxiliam no recrutamento. Sim. Como que isso funciona? Como que isso pode ser útil para a empresa? Eu acho que a grande vantagem do WhatsApp Business, em qualquer área, né, seja no cliente, ou seja pro RH, né, para quem faz gestão de pessoas utilizá-lo, é a praticidade. Sim. Né? É isso de garantir uma certa velocidade, fazer uma padronização da comunicação, acho que isso flui legal. Então, a automatização dos processos de seleção, através do WhatsApp, traz uma usabilidade mais tranquila entre, né, quem está demandando a vaga e quem está preenchendo a vaga, facilita o processo de comunicação, traz essa agilidade. Mas nós temos um grande desafio com essa ferramenta, porque é uma tratativa que em muitos pontos dá problema. E dependendo do nível da vaga, eu não vou conseguir fluir, né? Então, a gente, nesse primeiro momento de recrutamento, tem sido muito mais utilizado e mais útil do que no processo seletivo como um todo. Mas eu acredito que, assim como hoje a gente, né, tem empresas que fazem seleção apenas pelos softwares de seleção, eu acredito que esse cenário vai vir para o WhatsApp também. Sim. E até porque é um cenário novo, né? A gente tem que ter um pouco de paciência. E o mais conflitante, acredito, seja essa transição de uma ferramenta tão pessoal e informal, né, que o WhatsApp é algo que está super presente, que a gente fala com os amigos, com a família, com os grupos que você desenvolve na universidade, até mesmo no trabalho, para se transformar numa plataforma de trabalho, em que você tem que virar aquela chavinha, em que a mesma pessoa que você é no grupo da família, você não é no grupo do trabalho ou num tipo de recrutamento, né?
Então, eu acho que esse trabalho precisa ser bem feito ainda, né? Vai demorar um pouquinho. Como você falou, acho que é cultural. A gente vem se adaptando, né? O recurso vem aprendendo a utilizar das melhores maneiras em todos os campos, né? É uma ferramenta inevitável, não tem como uma empresa que atenda ou venda Sim, não utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, sim. o que é ótimo, mas tem muitos desafios, Aham. né? Desde escrever errado, né? Problemas de ortografia mesmo, a informalidade da comunicação, como você falou, né? Às vezes o funcionário pergunta para o cliente assim, o senhor vai estar em casa? E manda um KSA. Tipo, como se estivesse conversando com um amigo, né? Dependendo do negócio, cabe, né? Sim, Mas o sim. que é importante que as empresas precisam se atentar é que a linguagem do WhatsApp com o cliente, em termos de atendimento ou vendas, ela precisa ser a linguagem da empresa e não a linguagem do funcionário. Entendi. E aí a gente desenvolve muitos scripts, inclusive, por conta disso. Porque muitas vezes eu vou falar do meu jeito, você vai falar do seu, né? E a gente às vezes tem alguns cases de sucesso, de informalidade nessa conversa, por exemplo, de bancos digitais, que não acabam servindo para outras empresas, né? Independente do tamanho. Então, criar essa linha editorial e entregar ao colaborador acaba sendo fundamental. Esse roteiro que você falou, né? Isso. E, infelizmente, Fred, as empresas não fazem isso. Elas esperam assim, elas fazem depois que deu muito ruim, né? Depois que alguma coisa saiu aí sim que as empresas tomam essa atitude. Mas qualquer empresa que eu esteja, né, como consultoria, eu olho isso, falo, vamos organizar essa bagunça aqui, porque, enfim, dá muito problema. Sim, né? sim. Então, E você acha que dá para achar um equilíbrio entre essa padronização de atendimento? Aí a gente está falando, né, claro, da empresa para o cliente. Essa padronização de atendimento, de amostra de produtos, de catálogos, e também com a identidade do vendedor, porque às vezes você vai muito numa loja física por causa do vendedor, né? E às vezes você volta na loja e não está mais lá, e você fica até, poxa, eu gostava tanto de ser atendido por aquela pessoa. Quando se trata do WhatsApp, você acha que é possível também fazer esse tipo de adaptação, que não fique tão solto, né? Tão perfil do vendedor? Eu acho que é possível. O que a gente precisa é definir os limites, né? O script, ele não pode ser aquela coisa, eu sempre dou um exemplo, né, do McDonald's, assim, que é aquele tom em qualquer lugar que você vá, né? Batata grande, coca grande, senhora. Batata grande, coca grande, senhora. Em qualquer lugar, e dependendo de onde você estiver, se você fala assim, olha, tira o alface. Enquanto você não responder se é batata grande ou coca grande, senhora, ele não evolui, né, na comunicação ali. Então, não precisa ser engessado. Então, já tem a parte automatizada, né? Sim. Que é segura, né? É segura e é para garantir agilidade. E aí, quando vem para o contato humano, a gente precisa dar uma cara, né? Precisa trazer alguma coisa da identidade. Eu também acho isso legal. Mas eu preciso definir meu território. Entendi. Né? O que pode e o que não pode aqui nesse, né? Não pode ser um território terra de ninguém, né? Sim. Então, como que a gente faz aqui nesse universo? O que dá para ser feito pessoalmente, né? Ter esse tom mais subjetivo e o que não dá. E tomar cuidado, assim, né? Quem nunca mandou um áudio errado, por exemplo, né? Vai mandar para A, manda para B. Esses cuidados também a gente precisa tomar, porque a empresa pode ficar em saias justas, Sim, né? O vendedor, claro. O funcionário, enfim, o atendente pode ficar em saias justas com situações assim, né? Sabe que eu entendi a importância do WhatsApp no ambiente corporativo, não só como cliente, mas eu fui entender quando eu vi um outdoor de uma loja de varejo, numa construtora, na verdade uma loja que vende materiais para construção, em que só tinha a assinatura da loja e chame o fulano no WhatsApp e a foto dele. Isso é fantástico, um outdoor, né? Tudo. A gente que se acostumou tanto, né, com essa inversão, né, da gente colocar o off no online, a gente coloca um online para o off chamar a atenção. Isso é espetacular, né? E aí você está falando com o vendedor, né? Você até esquece tá falando com a loja, né? Até pela autoridade que ele tem. Sim. Isso é muito legal. A gente fala muito desses benefícios de você incentivar o seu colaborador, o seu vendedor, a utilizar o WhatsApp para manter o contato. Mas como que você consegue administrar o seu território, como você falou? Não só em relação à postura, mas também a essa responsabilidade de estar com uma ferramenta que é uma perdição, né? O WhatsApp, você pode passar horas ali procrastinando. E a minha pergunta é como que, além, né, dessa gestão a partir do diálogo, mas você consegue também metrificar a funcionalidade do WhatsApp para a sua rotina de trabalho? Então, isso é possível. Acho que a primeira referência mais tangível que nós temos é
O ideal é que as empresas, os funcionários não usem o celular pessoal, e sim Eles recebam... o celular corporativo, porque ali você vai determinar o que ele pode acessar, Sim. né? Então, você vai colocar o Instagram pessoal, o WhatsApp pessoal. Inevitavelmente, né, existe um portal que a gente passa para olhar um WhatsApp, ver um status, a gente automaticamente cai no Stories do Instagram. E quando você olha, você já passou 1h15 naquele mundo paralelo, né? É muito complicado. Então, e isso não é assim, eu sempre digo isso, né? O funcionário não fala, agora eu vou sacanear e vou perder meu tempo aqui 1h30 no celular. Não é isso, não é assim que acontece. Então, à medida em que você consegue trazer algo mais, né, daquilo que você pode controlar, então, dá o celular corporativo para o funcionário fazer isso, eu acho que isso é um bom ponto. Até porque, desculpa te interromper, mas até por questão de autoestima, né, do funcionário, receber um celular para trabalhar, Claro. Né, do que trabalhar com dele, isso é injusto, E outra, né? e aí fica muito assim, né, o celular dele pessoal. E aí o cliente manda uma mensagem na sexta-feira, 8h da noite. E ele vê que o cara ficou online e já pensa, poxa, não tá me respondendo. E, gente, tem uma coisa, assim, o WhatsApp, ele criou em nós uma sensação não, uma necessidade de imediatismo que 10 segundos, aí você já tá a pé da cara que o cara não te respondeu, né? O horário de almoço acabou, né? Acabou. Meio-dia e meio, uma hora, até porque é a hora que às vezes a pessoa tem um pouco mais de tempo para fazer um orçamento, para solicitar algo assim, e esquece que a outra pessoa também tá trabalhando, tá Gente, almoçando. e é uma coisa assim, ó, eu faço isso, você faz isso, quem tá nos ouvindo e nos assistindo faz isso também. Você manda o mesmo orçamento para 3 WhatsApps diferentes. Aquela pessoa que te responder primeiro, ela tem muita chance de converter a venda. Sabe, às vezes o outro vai te mandar no final da tarde, mas você já fechou o negócio. Sim. Né? E dá raiva, quer dizer, não tem sentido, né? Outro dia eu passei por isso, e aí a menina me respondeu 5h da tarde, com um orçamento menor, eu falei para ela assim, olha, o produto já está comigo, inclusive eu paguei mais caro. E eu vi que eu respondi aquilo no ódio, sabe? Eu poderia ter fechado com tipo, você. por que você demorou para me responder? Então, criou essa ideia. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. As empresas podem gerenciar, se for o WhatsApp corporativo. No aparelho corporativo, a empresa tem direito de gerenciar, inclusive, de monitorar isso, seja, né, fazendo WhatsApp web, a empresa tem esse direito. Agora, se for o celular particular do funcionário, aí a empresa já não pode, porque isso já é uma invasão de privacidade. Sim. E eu falei no começo que eu tinha até um exemplo para dar dessas novas gerações, que elas utilizam o WhatsApp para absolutamente tudo, para pedir lanche, né? Porque não existe mais delivery para uma pessoa mais jovem. Pede namoro, pede separação, divórcio, tudo no WhatsApp. Assina online no WhatsApp. Isso. E eu vi uma história muito boa esses tempos de uma mãe explicando que o filho dela, uns 15, 16 anos, voltou a pé do colégio porque ficou sem o bilhete único do transporte. E ela perguntou, poxa, por que você não me ligou que eu te buscava, né? E ele falou, não, porque eu tava sem internet. E aí ela falou, o seu celular é da mesma operadora da minha, então você pode ligar. Ele perguntou, o que é operadora? Então, para ele esqueceu que o telefone fazia a ligação, né? E a ligação para ele é uma invenção do WhatsApp, ou uma funcionalidade que só o WhatsApp oferece. Esquece a função básica de um telefone, que é de fazer a ligação. Fred, ó, se minha estagiária me ouvir, ela vai escutar essa história. A gente teve um problema de internet, eu falei assim, Rafa, pega o telefone, eu tenho um telefone sem fio convencional, e liga. E ela veio com o aparelho olhando para mim com uma cara assim de, sabe, perdida, e falou assim, como eu faço isso? Eu falei, não, gente. Então é isso, né? Isso. É por isso que, né, a gente está dando aqui exemplos pessoais, mas as marcas que estão começando, que já tem muito tempo, tem que entender que o telefone vai estar lá. Alguém vai ligar uma hora. Sim. Né? Nós aqui como produtora temos um telefone fixo, porque a gente sabe que algumas empresas vão ligar, mas há muitos pedidos de orçamento que chegam pelo WhatsApp. Não, e as pessoas não pedem mais seu telefone, elas pedem o quê? O Zap. Qual é o seu WhatsApp? E às vezes o Instagram para mandar uma DM, né? Para ver foto, essa questão mais visual. Então eu acho que essa questão do visual também colabora muito, né? Porque quando você está conversando com alguém no WhatsApp, você tem uma proximidade, assim, de ver que a pessoa está digitando, você se sente
é atendido, você solicita foto, áudio, o orçamento chega pelo PDF e tal. É uma interação, né? O WhatsApp traz para nós um meio do caminho entre o atendimento personalizado pessoal, que você está lá fisicamente, com aquele atendimento telefônico que você não tem nenhuma imagem, né? É um desafio da comunicação, né? Sim. A nossa comunicação é feita 80% pelo que a gente vê, não pelo que a gente fala ou ouve. Sim. Então, o atendimento telefônico, você minimiza, você não tem um recurso visual. E o WhatsApp traz algo intermediário, né? Porque você não está vendo a pessoa, mas tem a foto da pessoa no WhatsApp, você vê que ela está digitando, você manda foto, né? Então, ele é meio esse caminho aí, né? Da metade aí do trecho. E quando a gente estava conversando das possibilidades do programa, você sugeriu um tema muito interessante que também envolve diretamente essa comunicação via WhatsApp entre gestor e equipe, que são essas questões de horário, hora extra, né, de cobranças, da maneira de responder, até a maneira de falar, aquela linguagem às vezes violenta, né, que a gente procura evitar, que também é algo que muita gente está aprendendo ainda, de como se comunicar de uma maneira que não pareça violenta nas redes sociais, ou especialmente no WhatsApp. Essas implicações é algo que o profissional de RH ou gestor precisam estar bem atento também, né? Muito atento e orientar a liderança, né? Orientar a liderança. Orientar a liderança com relação a isso. E não cometer esses equívocos, claro, né? Então, assim, é uma ferramenta de facilidade de comunicação interna. Então, toda empresa tem um grupo da empresa ali dentro, né? E aí, as informações coletivas precisam ser passadas ali, mas as empresas precisam tomar alguns cuidados. O primeiro troca de mensagens fora do horário de trabalho caracteriza a hora extra. Mas, Simone, ele tem direito de ele não precisa me responder, mas o fato do celular vibrar, tocar, aquele momento, com uma mensagem, aquilo gera uma atenção ou uma ansiedade em quem está ali com o aparelho. Então, sendo corporativo ou sendo o celular pessoal do funcionário, evite mandar. Sim. Porque se ele entrar na justiça, aquilo é hora extra. O segundo ponto é a linguagem. O WhatsApp é documento. Antigamente, no direito do trabalho, a gente os tribunais não aceitavam nem e-mails, muitas vezes, como prova, né? Conversas de WhatsApp no início também não eram tidas como prova. Hoje já são. Então, dependendo de como você aborda a pessoa, ou da linguagem que você usa, isso pode ser usado contra você. Então, dar uma bronca, por exemplo, em uma pessoa específica, num grupo de trabalho, é assédio moral. Você está expondo a pessoa. Mesmo com um tipo de indireta, né? Mesmo com um tipo de indireta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Dar uma bronca, mesmo que seja só eu e você, supondo, né? Você é meu líder e você me manda um WhatsApp assim, poxa, Simone, tá. E aí você usa uma linguagem um pouco mais pesada. Ou você me dá uma bronca de um jeito agressivo. Ou você faz uma brincadeira. E essa eu acho que é a zona mais perigosa. São as brincadeiras que podem ter tons de assédio, principalmente o assédio sexual, né? Então, assim, casos assim por exemplo, um líder, né, que falou para a moça, para a funcionária dele que pelo WhatsApp alegrava o dia dele quando ela chegava tão bonita. E aí tinham pequenos elogios assim, algumas brincadeiras. E isso virou um assédio sexual, né, com provas. E a alegação dele era de estimular a autoestima dela, de valorizar, o empoderamento feminino e a boa apresentação pessoal, que era uma questão para a empresa, enfim. Mas não teve contra-argumento, né? A interpretação do texto é de quem lê. Sim. Então, vai escrever em caixa alta. O líder escreve em caixa alta, o funcionário entende que está gritando. O filho apaga, né? Não faz isso. É o meu jeito, mas não importa. Não importa, né? Entende? Foi sem querer, desculpa, escrever em caixa alta. Então, as empresas têm que entender que o WhatsApp é documento, para todos os lados, mas internamente é documento. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, agora indo para o lado do atendimento, né? Que a gente está falando de uma ferramenta, como eu disse, super presente, a gente usa pra caramba, da hora que acorda, multifuncional, né? Multifuncional, dá para mandar dinheiro, dá para, né? A gente tem os exemplos aqui dos documentos, das fotos. E quando o colaborador recebe áudio? É chato, né? Não é o melhor caminho. Né? É uma polêmica, né, também. Porque quem gosta. Assim, principalmente quem não gosta de escrever, e o áudio é algo que pode facilitar a comunicação, fica mais fácil. Para quem tá mandando a mensagem, né? Para quem tá
Agora, para quem... Trabalhando, tem que parar tudo para fazer, né? Para ouvir. Pra Mas como também tem que parar para ler, né? O negócio é que escutar o áudio, muitas vezes, a pessoa vai ter um fone para ouvir, ou ela vai ouvir publicamente, porque a leitura é algo mais privado, Claro. né? Você não tem, a não ser que você tenha um cabeção ali, Claro. né? Uhum. Metendo bedelho Sim. na sua leitura. Mas o áudio tem essa coisa também da privacidade, né? Então, também tem que ter preocupação, e o áudio também é prova. Não é porque não está escrito, mas o áudio também é prova. Sim. Aí, eu apago, mas se a gente chegar no ponto que a gente estava dizendo anteriormente, né? Se isso chegar na justiça, facilmente um juiz pede para ouvir, para ver, e ele vai ter acesso, né? Um Tem como. servidor fica armazenado. Não né? existe nada que seja realmente apagado, né? Não tem. A gente apaga dali, mas é uma evidência que é de fácil acesso. Então, eu particularmente gosto muito de mandar áudio, mas eu evito porque eu não gosto de receber, né? E aí, quando o áudio é grande, eu falo... E é uma coisa, né? E a pessoa, às vezes, não manda um áudio de 6 minutos, mas manda 6 áudios de 1 minuto. Eu fico super irritada com isso. Eu falo, meu Deus, o que é isso, né? É que a primeira coisa que a gente faz quando recebe o áudio é ver o tamanho do áudio. A primeira coisa. Aí calcula, ouço agora, deixo para depois. Mas existem ferramentas, fica a dica. E há uma ferramenta do iPhone que eu descobri esses dias que transcreve o áudio. Fica a sugestão. Não é nem, acho que é nativo do iPhone, inclusive. Daqui a pouco chega no Android. Olha, meu marido abriu um áudio na fila do banco. Não vou nem falar o que ele ouviu, porque ele me mataria. Mas foi muito constrangedor. Não foi meu, tá? Não foi meu. Mas foi muito constrangedor. Assim, até hoje ele ficou meio com trauma. Assim, ele não abre áudio em lugar público de jeito nenhum, sabe? Então, eu acho que também e a gente também nas empresas precisa orientar com relação a isso. Você tocou num ponto lá na metade da conversa que guia parte assim do que a gente tem debatido, que é a etiqueta, né? Que é necessário ser repassado para os líderes, e também a construção dessa linha editorial que os seus colaboradores vão utilizar para tratar com clientes e até com o público interno, né? Porque senão vira essa bagunça também, né? Um grupo com um monte de gente que a gente faz às vezes para facilitar algo, vira uma confusão. E outra coisa, eu acho que tem que ter etiqueta, sim. Tem que ter... Toda empresa precisa ter regra para qualquer coisa, né? E nós somos carentes de regra, gente. Eu sempre digo isso, né? Não partamos do princípio que as coisas são óbvias. Eu não sei banheiro masculino, mas banheiro feminino, público, a maioria deles, quando a gente entra, você fecha a porta, tem uma plaquinha. Que toda vez que eu olho aquilo para mim é um reforço da necessidade que a gente tem de ensinar as pessoas, né? Não suba no vaso, dê descarga ao sair, jogue o papel no cesto de lixo. E eu falo, gente, quem sobe no vaso, né? Mas aquilo ali é uma regra para te lembrar, para você fazer o bom uso do espaço. Então, a gente precisa fazer isso nas empresas, em todos os espaços, e o WhatsApp é um espaço. E ele é um espaço coletivo, né? Então, a empresa precisa determinar o seu tom, o que é certo e o que é errado, colocar lá a sua regra de etiqueta, trazer qual que é o seu, seu campo semântico, assim, qual que é a linguagem que a gente usa aqui. Ajudar com scripts, né? Então, eu tendo uma empresa faz 6 anos e a gente vem sempre atualizando os scripts, assim, em relação a tudo. Seja para comunicação com o cliente, seja internamente, né? Então, como que a gente faz isso no grupo? Então, tomar esse cuidado, sabe? De deixar umas mensagens padrão para a equipe ter um recurso ali. E, obviamente, eles têm liberdade, mas algumas regras, assim, que a gente não fala palavrão, você não vai mandar mensagem para o cliente kkkk no final, né? Não escreva algo e mande sem ler antes, por problemas de digitação. E às vezes você vai digitar uma coisa na pandemia eu fui dizer para uma amiga minha assim, eu não curto muito o marido dela e ele estava internado com Covid e eu fui escrever assim, desejo que ele melhore e saiu desejo que ele morre. Meu Deus do céu. E aí eu não vi, eu mandei, não vi. E aí, de repente, começaram a me ligar, mas não precisava ser assim, onde já se viu, né? Eu sou muito sincerona, então não precisava... E eu, gente, mas o que eu fiz? Enfim. E aí, a minha defesa, eu falei, olha, eu não escreveria que ele morre. Eu escreveria correto, eu escreveria que ele morra. Mas não é isso, então... não desejo isso. E tem, né? Eu já gerenciei problemas de atendimento por erros de digitação, né? Porque o cliente, enfim, aí é para escrever de um jeito, sai de outro. Então, a empresa precisa tomar esse cuidado, né? E olhe
o WhatsApp das pessoas que estão utilizando. Veja as conversas dos grupos, é importante. Uma outra coisa que eu lembrei agora que é fundamental. No grupo da empresa tem lá, né, os funcionários e tem alguém que é demitido. Sim. O que a gente faz com essa pessoa, né, com esse corpo que está ali, né, que esse defunto de WhatsApp, Só né? tira. Então, eu sempre recomendo o seguinte. Primeiro, que antes de eu tirar a pessoa... Quando a gente demite alguém, a gente comunica, olha, nós vamos tirar você do grupo daqui 2 horas ou no final do dia e tal. Para a pessoa ter a liberdade dela mesma ir lá e se despedir das pessoas no WhatsApp, caso ela queira. Normalmente, eles não fazem nada. Mas eu aviso, eu acho que isso é de bom tom. E no grupo eu digo assim, gente, então hoje, né, está nos deixando... o Fred, nós agradecemos né, a presença dele até aqui, a colaboração dele, desejamos sucesso na nossa nova etapa e nos despedimos aqui. Dou lá uma meia hora para as pessoas se manifestarem e aí eu tiro. Eu acho que fica ameno, sabe? Assim, uma queda... menos, né? Menos só claro, chutar a pessoa, claro, porque a pessoa se é ruim, desvalorizada, né? E aí, recentemente, teve uma pessoa que deixou de trabalhar comigo e falou pra mim assim, Si, por favor, não me tira do grupo. Sério? E aí, tá, tudo bem, beleza. E aí, até o pessoal falou assim, mas por que ela não quer sair? Eu falei, gente, não tem problema, né? Ela tá, enfim, uma pessoa de trabalho comigo há muitos anos, tal. Tá tudo tranquilo, né? Sente à vontade. Falei, então, não tem problema que ela fique. As portas estão abertas e tal. Mas, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, é um território de muita coisa e muita informação. Então, a empresa, o líder, precisa estar ligado. O que está acontecendo no grupo, né? A gente tem um exemplo legal também aqui de um conhecido nosso, em que ele presta assessoria para uma construtora e ele fez um trabalho muito interessante que eu achei utilizando o WhatsApp, em que ele manda pílulas semanais com dicas do mercado. Toda segunda-feira, todo mundo os vendedores, os consultores dessas construtoras recebem essas pílulas, que são áudios de 2, 3 minutos, que é algo tão simples, né? Não precisa de uma grande estrutura, simplesmente ele escreve um texto, ele, olha, foi lançado uma ferramenta assim, assim, assado, que pode ser interessante, o Google vai anunciar essa semana, não sei o quê. Eu acho tão legal quando a gente lembra que o WhatsApp é uma ferramenta tão simples. Você não precisa pensar em algo super estruturado para conseguir comunicar com o seu público, né? Perfeito. E uma outra coisa que os RHs podem fazer, né? São acho que essa palavra é muito boa, né? Pílulas. Eu também tenho um cliente que faz isso. Ele tem ele faz uma grande curadoria de conteúdos da área dele. E aí ele tem várias, né? Os funcionários podem acessar isso de várias maneiras, mais robustas, né? E aí no WhatsApp, ele tem lá também uma frequência que ele manda, né, um texto e um áudio curto, sempre curto, né, com esse tom mais educativo, mais de conhecimento. É um grupo à parte, não é aquele grupo da rotina do dia a dia da tarefa. Mas é isso que você falou, assim, serve para tanta coisa. Tanto. Né? A gente fala tanto da utilização das redes sociais, essa tendência forte como ferramentas educativas, como você aprender algo simples, seja cozinhar algo, enfim, reformar alguma coisa da sua casa. O TikTok está nessa onda, né? De faça você mesmo, de aprender algumas coisas. Os Reels do Instagram também. O WhatsApp também pode ser uma ferramenta interna para isso. Né? Você usou até esse exemplo educativo, de você mandar um áudio com um profissional de RH para a sua equipe, dando alguma sugestão, trazendo alguma novidade. Esse tipo de áudio é legal. Esse tipo de áudio esse todo tá mundo gosta. Esse tá valendo. Gente, olha só, a gente chega aqui ao final desse episódio da Hora do Chá, já agradecendo a Simone pelo seu tempo, pela sua colaboração, sua experiência. Tenho certeza, Simone, que você trouxe bons insights para quem está nos assistindo ou ouvindo no Spotify. Que bom, que ótimo. Adorei estar aqui. Sempre que quiser, você sabe que é só chamar. Pode ter certeza que eu vou chamar de novo. Pode chamar pelo WhatsApp. Inclusive, a gente combinou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, né? Olha só, é um metaverso do WhatsApp aqui, tudo está envolvido. Pessoal, é o seguinte, a gente fecha então mais um episódio da Hora do Chá. Sempre lembrando para você que não ouviu os outros episódios, que você confere tudo nos agregadores. Eu citei o Spotify há pouco, mas também está no Deezer, está no iTunes, está no Google Podcast. E essa segunda temporada também está no YouTube. Para saber um pouco mais dos programas e também das soluções que a Casa Tempero oferece, é só procurar Casa Tempero no LinkedIn. Lá tem muito conteúdo bom, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.